Olá, queridos alunos. Vamos à nossa correção da aula anterior, né? Eu fiz o fórum na aula passada e eu reparei que não tem tanta criança que respondeu o fórum ainda. Então, pedi para vocês entrarem lá, que ali é o meio da gente ficar mais próximo, né? Ter mais contato ali pelo fórum, tá? Aquelas perguntas que eu botei são pertinentes ao tema, e se eu ver ali as dificuldades, se vocês respondendo, eu consigo ver as dificuldades para poder auxiliar vocês melhor nesse conteúdo, tá? Então vamos lá, aula, isso aqui é a correção das atividades, tá? Vamos lá. No número 1, ele está pedindo MDC entre os números aí da A, B e C pelo método da decomposição. O método da decomposição é uma forma que a gente tem de achar o MDC, que é o maior divisor comum, e a gente tem também outro método, né, que a gente faz aquele joguinho da velha, que é o método do Aristóteles. Então, vamos lá, na questão A, né, que é o MDC de 30 e 25. Nós colocamos o 30 e 25, traçamos uma linha vertical à direita e começamos com o primeiro número primo que conhecemos, que é o 2. Se caso a gente veja que há a possibilidade de ter algum número que dê para dividir por 2. No caso, nós temos aqui o 30. Então, colocamos o 2 aqui e temos aqui 30 dividido por 2 é 15 e o 25 não dá para dividir. Então, a gente repete o 25, né? Aqui a gente não consegue dividir por 2, nem 15, nem 25, a gente coloca o 3. O 15 dividido por 3 dá 5, o 25 não dá para dividir por 3 também. Lembrando do nosso critério de divisibilidade. Para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número da tabuada do 3. Então aqui 5 mais 2 dá 7, não está na tabuada, então não dá para dividir, não está na tabuada do 3. Repito ele. Não dá por 3, vou colocar o 5. O 5 dá para dividir por 5 e 25 também. Então, eu coloco aqui uma bolinha em volta para marcar o número que eu consegui dividir simultaneamente. Tá? E aí, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 25. Bom, se eu estivesse resolvendo apenas uma questão, eu pararia aqui. Tá? Por quê? Porque eu já identifiquei até onde os números vão ser divididos simultaneamente. Porque como deu 1, não vai ter nenhum outro número que eu vá dividir ali que vai dividir 1 e 5 ao mesmo tempo. Não vai ter. Então, pararia aí, eu já vi que o MDC é 5. Mas como a gente está resolvendo exercícios, vamos fazer até o final. Que é o próprio 5, dá 1, dá 1. Tá? Então, o que está circulado de vermelho é o nosso MDC. Tá? Então, está aqui. A resposta que é o MDC entre 30 e 25 é o 5. Vamos ver agora o 42. Colocamos o 42, traçamos a linha vertical à direita. Tá? Então, vamos lá. Primeiro número primo que conhecemos é o 2. Dá para dividir por 2 algum aqui? Dá os 2, né? O 42 e o 60. Então, coloco o 2. 42 dividido por 2 dá 21. 60 dividido por 2 dá 30. Deu para dividir os dois ao mesmo tempo? Coloco uma bolinha lá. 21 não dá para dividir por 2, mas 30 dá. Então, a gente coloca ali o 2, repete o 21, divide o 30, que dá 15. Não tem mais nenhum que dá por 2, mas vai dar por 3. O 21 dá por 3 e o 15 também. Então, tá lá, 21 dividido por 3 dá 7 e 15 dividido por 3 dá 5. Os dois ao mesmo tempo, coloca a bolinha lá. Aqui também, se fosse só por questão de resolução de um problema, eu já pararia aqui. Por quê? Porque 7 e 5 nunca vai ter um número que divida 7 e 5 ao mesmo tempo. Tá? Eu só vou ter o trabalho agora de botar o 5 e depois colocar o 7. Esse método da decomposição, a gente só quer os números que dividem simultaneamente os valores desejados ali. O que é um problema matemático? Né? Um problema matemático é uma coisa que você tem que ter uma solução mais prática possível para resolver aquele problema. É igual no seu dia a dia, um problema seu. Você quer ficar estendendo ou você quer solucionar ele rápido? É a mesma coisa. Mas por questão de aprendizado aqui, desenvolvimento, a gente vai fazer até o final. Mas na questão que vai ter nessas páginas que eu passei, você vai ver que eu vou resolver bem
bem objetivo, tá? Então, dá o 5 e depois dá o 7 aqui, tá? Então, o MDC entre 42 e 60 é os dois que está de vermelho aqui, que é o 2 e o 3, 2 vezes 3, 6. O MDC entre 42 e 60 é o 6. Então, vamos aqui. Agora temos 3 números. Aí você pensa assim, nossa, agora ficou muito difícil, né? Tem 3 números. Nada disso. Aí, mesma coisa, a mesma ideia. Colocamos 3 números e traçamos a linha à direita. O que diferencia daqui é que a gente quer multiplicar o número que divide os 3 ao mesmo tempo, tá? Se a gente olhar agora de começo, 18 é par, 30 é par e 108 é par. Então, o 2 vai dividir os 3. Então, já coloco a minha bolinha aqui, tá? Então, 18 dividido por 2 dá 9, o 30 dá 15 e o 108 dá 54. O 54 dá para dividir por 2 ainda, o 15 não, nem o 9. Então, vamos lá fazer. Vai dar 27. Vamos agora, não ter mais nenhum número par, vamos ver o 3. O 3 dá para dividir o 9, porque 3 vezes 3 é 9. O 15 dá para dividir por 3, porque 5 vezes 3 é 15. E o 27 também, porque 9 vezes 3 é 27. Então, vamos botar aqui, vamos circular, vamos botar aqui a resposta. Ó, se eu olhar aqui, né, o 5 já está me mostrando que não vai ter mais nenhum número aqui que eu coloque que divida os 3 ao mesmo tempo. Porque ele é primo, não tem nenhuma relação do 5 com 3 e com 9. Mas vamos continuar aqui, né, só por questão de resolução. Tá? E tá aí. Entrou aqui um 13 aqui. Mas não era 13, não. Eu devo ter digitado 1 aqui sem querer, tá? Era 3. Então, essa aqui, a parte de baixo não importa. O importante é que a gente... Isso aqui daria 3, o 3 daria 1 aqui e aqui depois o 5. Essa parte aqui tá aí por algum erro de digitação. No slide está correto, tá? Então, tá aqui. O 2 e o 3 é o que nos interessa. Igual eu falei, a gente pararia aqui no caso. Então, MDC entre 18, 30 e 108 é 6, tá? Deixa eu corrigir aqui. Vamos corrigir. Mas aqui 3, ó, o erro está aqui. O erro está aqui. O erro está aqui. E esse aqui não tem. Vamos corrigir lá. E aqui o resultado é 2 vezes 3, que é igual a 6. Tá? Esse é o nosso MDC. Esse é o nosso MDC. Então, vamos lá. Vamos lá. Bem. Agora, vamos aqui. Vamos só voltar aqui. Ó, então, tá aqui agora eu corrigi isso aqui. E o MDC aqui, ó, 2 e 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza? Corrigir rapidinho, que para cortar o vídeo fica pior, tá? Então, deu para corrigir ali. Vamos continuar. Agora, MDC pelo método de Euclides. Eu falei antes Aristóteles, não é Aristóteles, é Euclides, tá? O Euclides, ele fez esse método aqui que a gente chama muito do método do jogo da velha, tá? É o método que a gente usa para também achar o MDC. Aí você fala assim, professor, mas quando eu sei qual que é para usar? Você tem que ver qual que é melhor para você, porque os dois você vai chegar no mesmo resultado. Na nossa aula ao vivo, eu vou fazer o teste para você ver. Vou fazer dos 2 métodos, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o MDC entre 30 e 17. Tá? Então, a gente coloca ali o 30 e o 17. Diferentemente do método da decomposição, nesse método de Euclides, a gente tem
que botar em ordem. A gente tem que colocar aqui 30 e 17. Se eu botar o 17 na frente e o 30 atrás, aí vai ter diferença. Tá? Então, isso aqui consiste em eu fazer a divisão, colocar o quociente aqui e o resto aqui embaixo. Tá? Não vou ficar fazendo divisão aqui, porque a gente já trabalhou muito a divisão, isso aí já tem que estar no sangue já, hein? A divisão já tem que estar no sangue, você tem que estar muito tranquilo em relação a isso. Se não está tranquilo, tem que falar comigo para a gente trabalhar isso aí. Então vamos lá, 30 dividido por 17 vai dar 1 e vai dar um resto aqui, que é o resto 13. O resto vou colocar nesse espaço aqui. Então o 17, agora eu vou olhar aqui para o 17 e para o 13. Vou pegar o 17 e dividir por 13. 17 dividido por 13 dá 1 e vai dar o resto 4. 17 menos 13 é 4. Vou pegar o 4 e vou colocar aqui. O 13 dividido por 4 vai dar 3, porque 3 vezes 4, 12. 13 menos 12 sobra 1. O resto coloco para cá. O número vezes 1 para dar 4 é o próprio 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, nada. Então, o nosso MDC aqui é 1. Ou seja, não há divisor comum entre 17 e 30. Nós temos uma propriedade que diz sobre isso, que diz que os números são primos entre si. Entre si. Por que entre si? Porque 17 ele já é um número primo mesmo, né? Agora, o 30, ele não é primo, né? Porque ele dá para dividir por 2, ele dá para dividir por 5, né? E o primo tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. Agora, ele não tem divisores comuns entre eles, então diz que eles são primos entre si, tá? Então, vamos lá agora embaixo, nós temos 204,78. Lembrando que temos que botar em ordem. Ali está a nossa resposta, né? Tá aqui, ó, 204,78. A gente faz uma divisão num cantinho, né? Que vai dar 2, 2 vezes 78 e vai dar um resto aqui, 48. Tá? Esse 48 eu vou colocar aqui. Agora, 78 dividido por 48 vai dar 1 e vai dar um resto aqui, o resto 30. Coloco 30 para cá. Dividindo 48 por 30 vai dar 1 e vai restar 18. Coloco 18 para cá. 30 dividido por 18 vai dar 1 e vai dar resto 12. Coloco 12 para cá. 18 dividido por 12 vai dar 1 e vai dar resto 6. Coloco 6 para cá. E 12 dividido por 6 dá 2 e deu resto 0. Chegou no resto 0, achamos nosso MDC. Beleza? Esse método ele é um método também muito prático. Você tem que ver qual que você se adapta melhor, mas só que numa avaliação, com certeza virá método da decomposição, método de Euclides. E na resolução do exercício você resolve do jeito que você acha melhor. Então aqui a nossa resposta, o MDC em 204,78 é 6, tá? Agora, quando vai fazer o método de Euclides, como é que a gente faz quando eu tenho 3 números? A gente pega os 2 maiores números. Esse caso aqui é o 80 e o 56. Então, a gente coloca na ordem aqui e faz o processo, né? 80 dividido por 56 dá 1, resta 24. Coloca o 24 para cá. 56 dividido por 24 dá 2, coloca o resto para cá. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24, vai restar nada. Achamos o primeiro resultado aqui. Esse resultado aqui a gente vai relacionar com o que faltou ali, que foi o 44. Então, vamos botar aqui, ó, 44 dividido por 8. 44 dividido por 8 dá 5, resta 4. Coloco o 4 aqui. Agora temos aqui 8 dividido por 4, dá 2 e resta 0. Então, esse último aqui vai ser o MDC dos 3. Então, temos aqui a resposta que o MDC entre 80, 56 e 44 é o próprio 4. Tá? Esse processo ele é um processo. Por isso é o que acontece, que a gente fala sempre.
você aí não pode estar preocupado em tabuada, em divisão, porque isso já tem que estar bem absorvido na sua cabeça. Por isso que eu estou falando desde o começo do ano. Se você está com dúvida em divisão e multiplicação, você chega numa operação dessa, você fica agarrado. Porque você entendeu que bota os dois números aqui no meio, vai dividindo, coloca o quociente e o resto coloca aqui e o resto vai botando para cá. O processo você entendeu, mas nas divisões você erra, você não vai adiantar. E não vai ser só nessa matéria que irá acontecer isso. Em várias outras matérias de matemática, a divisão, a multiplicação e também a potência vão ser fundamentais, tá? Então, vamos continuar aqui agora nossos probleminhas. Vamos lá. Esses dois probleminhas aqui eu resolvi por esse método. Por quê? Porque eu achei que para esse probleminha aí, ele seria mais prático. Eu faria uma coisa só e já chegaria no resultado. Como esse aqui, ó. Isso aqui João é criador de galinha, precisa separar suas galinhas de seus filhotes. Que no caso, os pintinhos, né? De forma que os pintinhos e as galinhas fiquem em grupos com a maior quantidade possível de cada um. Sabendo que tem 60 pintinhos e 18 galinhas, quantos serão os cercados que João fará? Quer dizer, quer ver o maior divisor comum entre 60 e 18. Senão ele quer dividir as duas quantidades, sendo que as quantidades são diferentes, dividir igualmente. Quer dizer, no caso, no mesmo número de cercados, né? Então, vou botar ali 60 e 18. E vou fazer aqui, ó, 60 dividido por 18 dá 3 e resta 6. Coloco 6 para cá. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18, resta 0. Pronto, já achamos aqui. Então, o que vai acontecer ali? Como o MDC entre 60 e 18 é 6, João fará 6 cercados contendo 10 pintinhos em cada e 3 galinhas. Como que eu sei disso? Não são 60 pintinhos? Não são 6 cercados? 60 divididos por 6 dá 10. E 18 dividido por 6 dá 13. Então, vai dar 3 galinhas em cada cercado desse, que vão ser 6, e 10 pintinhos. Cada um. Beleza? Essa é a ideia. Vamos nesse aqui agora, que Gabriela é dona de uma pequena doceria e foi contratada para fazer o arranjo de uma festa. Ela deverá fazer 260 brigadeiros e 140 beijinhos. Qual será o mínimo de mesas que a festa deverá ter para que Gabriela consiga distribuir igualmente beijinhos e brigadeiros na mesa? Então, vamos lá. Vamos ver qual é o divisor comum entre os dois. Depois a gente teria que fazer uma soma aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 260 e 140 dá 1, vai restar 120. Coloco 120 para cá, 140 dividido por 120 dá 1, resta 20. Coloco 20 para lá, que 120 dividido por 20 vai dar 6, resta 0. Chegamos ao final? Não. Não, por quê? Porque agora eu tenho que ver o total de brigadeiros e de beijinhos aqui. Total de brigadeiros e de beijinhos é 260 mais 140 é 400. Ou seja, eu tenho que ver o total de doces e dividir pelo divisor comum para ver quantas mesas irá dar. Tá? Então, eu vou pegar 400 dividido por 20, por coincidência, dará o próprio 20. Então, nós temos a resposta aqui, que terá no mínimo 20 mesas. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó, esse número 5 eu fiz pelo método da decomposição. Tá? Por quê? Porque é 3 números. E aí, quando tem 3 números, eu acho mais tranquilo fazer para decomposição e você vai ver que eu vou encerrar ele bem breve. Se eu fizesse por esse método daqui do jogo da velha, eu ficaria extenso o resultado. Se você fez, você vai ver que daria bem mais trabalho. Olha, ele tenta organizar os livros, né? O Felipe planeja comprar prateleiras, ele tem 32 livros de história, 20 de matemática e 16 livros de literatura. Ele quer saber as prateleiras para dividir os livros igualmente. Então, vamos lá, a gente pega aqui, ó, 32, 20, 16, lembrando que eu estou fazendo pelo método da fatoração, traço a linha aqui, veja, ó, 32, 20, 16, tudo número par dá por 2. 32 dividido por 2, 16, 20 dividido por 2 dá 10 e 16 dividido por 2 dá 8. Podemos continuar aqui com 2, circulei ali porque dividi os 3, né? Dá 8, dá 5 e dá 4.
olha ali o que eu estou falando sempre. O 5 vai ter alguma relação com 8 e com 4? Nunca, nunca terá. Né? Tem nenhum número que eu divido, multiplica 4 ou 8, que chegue a alguma coisa aí de 5. Então não vai ter daí para lá, não vai ter mais. Vou até botar o círculo ali, porque eu dividi os 3. Não vai ter mais nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo. No método da fatoração, não tem que dividir os 3 ao mesmo tempo? Não é isso que interessa a gente? Então acabou o problema. Está aqui, ó. Eles 2 dá 2 vezes 2, 4. Então está aqui a resposta. Ele precisará comprar 4 prateleiras. Viu o que é problema? Problema a gente faz assim, resolve, raciocina e resolve com tranquilidade. Tá? Essa é a ideia. Porque se eu continuasse, para que eu continuar? Eu já estou vendo ali que o 5 não vai... Aí, no caso, eu continuaria com 2, que é o 4 daria para dividir por 2, o 8 daria para dividir por 2, aí vai dar 4 e 2. Aí vai dar por 2 de novo, por 2 de novo, por último, para eu botar 5 e nunca foi os 3 ao mesmo tempo, então não adiantou nada. Tá? Se tem dúvida quanto a isso, a gente debate isso na nossa aula ao vivo. Aí aqui eu já fiz pelo método do jogo da velha. O entregador foi contratado para transportar objetos que serão usados em uma festa de casamento, levando em conta que caiba o mínimo possível de um certo tipo de cadeira e mesa em seu caminhão. Quantas viagens ele fará para levar 420 cadeiras e 75 mil? Então vamos ver o divisor comum entre eles. Aqui 420 dividido por 75 dá 5, resta 45, coloca 45 lá. 75 dividido por 45 dá 1, resta 30. 45 dividido por 30 dá 1, resta 15, coloco ali e vai dar 2. 2 vezes 15, 30, menos 30 nada. Então tá aí nosso gabarito, que é 30, que é 15, o entregador fará 15 viagens, no mínimo. E agora aqui, ó, esse desafio, né, era um desafio que a gente deveria fazer na escola, mas como não estamos na escola, eu escrevi no slide anterior que o número que seria sorteado é o 20, né, que ele pede aqui para cada um escolher um número, tal, e faria uma dinâmica bem bacana na sala. Mas como não teve essa forma, para exercício, eu falei para vocês que o número que faria o MDC entre 42, 80 e 153 seria o 20, tá? Então, eu escrevi aqui no slide, ó, que combinamos na última aula que o número seria o 20. Então, a gente vai aqui agora. Eu já fui direto, que se você fizer o MDC entre 42 e 20, por qual método, professor? Foi dito algum método na atividade? Não foi. Né? Falou para você ver aqui, ó, somente os 3 obtidos. Depois, some os 3 obtidos. Né? No caso, daria aqui 2 mais 20, 22, mais 1, 23. Mas seria uma atividade na escola, né? Mas para não ficar em branco, a gente fez isso aqui. Aí eu não fiz o cálculo, porque eu já fiz todos os cálculos aqui. Eu acho que já deu bastante para entender como é que faz, né? Era só para a gente debater, comparar aqui os resultados, beleza? MDC entre 42 e 20 é 2. O maior divisor comum entre 80 e 20 é o próprio 20. A gente pode até olhar o seguinte, se eu pegar 4 vezes 20 é 80. Né? Então, veja que 20 é múltiplo de 80, então, consequentemente, vai ser ele mesmo. E 153 e 20 é primo entre si, porque deu o resultado 1. Não tem divisor entre eles. Beleza? Então é isso aí. Dúvidas em relação a isso? Vamos debater na nossa aulinha aí online, tá? Lembrando que ela é toda segunda e quinta, de 9 às 10. Tá? Um grande abraço para vocês. E com Deus todos.